Segundo ponto. Confissão e purificação. Oferecendo o seu coração. A. Peça uma sondagem. Juntamente com os nossos corpos, precisamos também oferecer os nossos corações a Deus. Deveríamos pedir e convidar ao Senhor a fazer uma sondagem em nossos corações. O salmista diz isto com as seguintes palavras: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Ora, esta absolutamente não é a oração de um homem que estivesse num profundo pecado ou grande fracasso. Davi passou por ocasiões assim como vemos no Salmo 51, às vezes chamamos de o Salmo do Pecador. Porém, isto não se aplica quando Davi escreveu o Salmo 139. Nos primeiros versículos deste salmo, Davi fala sobre a mão amorosa de Deus sobre a sua vida. Ele sabe que o Senhor está com ele em toda parte e em todo o tempo. Ele sabe que Deus o criou de uma maneira maravilhosa e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele continua dizendo que os pensamentos do Senhor para com ele são como os grãos de areia do mar em número. Ele está ciente do grande amor de Deus, o qual lhe é muito precioso em todos os aspectos. Verdadeiramente, esta é uma figura de um homem que está vivendo em comunhão com Deus. Contudo, ele está pedindo que Deus sonde o seu coração e prove os seus pensamentos para verificar se há algum mal interior de que talvez não esteja ciente. Este salmo nos diz nos versículos introdutórios que Deus nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos. É muito sábio permitirmos que Ele saliente quaisquer áreas perigosas em nossa vida que possam trazer feridas ou prejuízos a nós mesmos ou a outros. Quando era garoto, meu pai me dava uma lista de coisas que eu deveria fazer todos os sábados. Era um trabalho duro, e geralmente eu necessitava de 4 horas ou mais para terminá-lo. Aí então, eu podia passar o resto do dia jogando bola. Quando meu pai voltava para casa à noite, ele pegava a lista e verificava se tudo havia sido feito corretamente. Às vezes ele apontava algum canto escondido que não havia sido varrido perfeitamente. Eu pegava uma vassourinha de mão e terminava o trabalho adequadamente naquele mesmo momento. Ora, meu pai não estava me rebaixando de alguma forma indelicada. Ele estava simplesmente me ajudando a aprender como fazer uma tarefa corretamente da primeira vez. Quando eu terminava a tarefa, ele estava sempre pronto a dizer: "Bom trabalho, filho." Como era de se esperar, na semana seguinte, quando eu varria o chão, eu me lembrava de todos os cantos escondidos, os lugares que eu nem mesmo havia visto antes. É possível que todos nós tenhamos cantos escondidos em nosso coração que precisam ser varridos. Não digo isto asperamente, mas há muitas pessoas que são enredadas em hábitos pecaminosos dos quais nem ao menos estão cientes. Em seu devido tempo, os resultados de seus pecados lhes produzem as suas consequências. Aí então ficam indagando: por que aconteceu isto comigo? A maior parte do tempo que os pastores passam tentando ajudar as pessoas com seus problemas pessoais são devido a esses pecados ocultos. Estão pensando, dizendo e fazendo coisas erradas, e nem ao menos sabem disto. Pouquíssimas pessoas dizem: simplesmente decidi dar as minhas costas para Deus e viver uma vida pecaminosa. Na maioria dos casos, as pessoas voltam machucadas e feridas por dentro, porque não sabem como andar com Jesus, ou como ouvir a sua voz. Se pedirmos ao Senhor que nos mostre os nossos pecados ocultos, Ele falará conosco e nos ajudará a varrermos todos os cantinhos de nossa vida até que fiquem brilhantes e limpos. À medida que ouvirmos a sua voz e tentarmos obedecer à sua palavra, aprenderemos a andar bem ao seu lado todos os dias. Aí então, quando a noite se aproximar, também poderemos ouvi-lo dizer: "Bom trabalho, filho. Estou realmente orgulhoso de você." Ouvir isto vale a pena mesmo. B. Não seja enganado. Engano significa crermos que algo esteja certo quando está errado. João 1, 7-9 nos diz que, enquanto andamos na luz do amor e verdade de Deus, o sangue de Jesus continua nos purificando de todo o pecado. Diz também: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos.
Este mesmo versículo maravilhoso continua dizendo: se confessarmos a Deus o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. 3 áreas para o engano. Baseados nisto, vemos que há 3 áreas possíveis para o engano. 1. Pensarmos que não temos nenhum pecado a ser perdoado. 2. Pensarmos que, se pecarmos de fato, Deus não se importará ou nos perdoará, mesmo se não enfrentarmos o problema ou lhe contarmos sobre isto. 3. Pensarmos que não podemos ou não seremos perdoados, mesmo quando confessamos de fato o nosso pecado. O engano prejudica a comunhão. Se formos enganados em qualquer uma destas 3 áreas, a nossa comunhão, o nosso caminhar e a nossa comunicação com Deus será quebrada. Descobriremos que é difícil orarmos, louvarmos ou adorarmos ao Senhor. A palavra de Deus não trará a alegria e a paz que anteriormente trazia. Será difícil olharmos abertamente para a face do nosso Senhor. Podemos até tentar agir como se tudo estivesse bem, mas lá no fundo sabemos que algo está errado. Corações feridos. Os que absolutamente creem que nunca pecam, sempre têm problemas causados por seus pecados. Porém não sabem por que têm tais problemas ou por que o seu coração ainda sofre. Corações endurecidos. Os que pecam e acham que não é preciso contar a Deus sobre isto, porque Ele os perdoa de qualquer maneira, podem tornar-se endurecidos em seu coração. Depois de algum tempo, nem ao menos ouvem o Senhor tentando admoestá-los. Andar tão longe assim de Deus é muito perigoso. Era este o problema dos fariseus? Aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9, 40 e 41. Corações pesados. Os que acham que muito embora confessem a Deus os seus pecados, Ele não perdoa nem se esquece de fato, sempre têm um coração pesado. Andam sempre sob uma nuvem escura de culpa e condenação. Como é bom podermos dizer honestamente que às vezes caímos e fracassamos mesmo. Deus está sempre pronto, no entanto, a perdoar-nos, restaurar-nos e fortalecer-nos. Ele também quer nos ensinar como andarmos acima do clamor e da queda do pecado. A maneira de vivermos para além do pecado é achegarmos-nos a Ele antes de pecarmos. É mais fácil achegarmos-nos a Ele antes do que depois. Seja sensível ao Espírito. Em nosso devocional matutino, podemos dizer ao Senhor que não temos desejo algum de sermos enganados no dia que se inicia. Realmente queremos andar na luz do seu amor e verdade. Queremos conhecer e sentir a sua presença conosco o tempo todo. Desta forma, podemos servi-lo e obedecê-lo com alegria de coração. Deveríamos pedir a Deus diariamente que nos faça muito sensíveis ao seu Espírito Santo, pois ele pode nos avisar quando estamos em perigo. Ele também nos avisará bem rapidamente se pecarmos contra o seu amor ou verdade. Creio que todos nós compreendemos que, se falharmos para com Deus durante o dia, não perdemos a nossa salvação. Um pecado ínfimo, no entanto, pode quebrar rapidamente a nossa comunhão, o nosso caminhar e a nossa comunicação com Deus. Com a mesma rapidez, queremos pedir-lhe o seu perdão, pois não queremos que a nossa comunhão com Ele seja quebrada. Queremos agradar ao Senhor Jesus em todas as coisas e não queremos entristecê-lo em nada. Estabeleça uma guarda sobre a sua mente e boca. O salmista Davi escreveu: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmos 19, 14. Alguém disse que, ainda que não possamos impedir que os pássaros voem acima de nossas cabeças, podemos, no entanto, impedi-los de construir um ninho em nosso cabelo. Guardando nossa mente. 3 fontes principais de pensamentos. Os pensamentos podem vir à nossa mente de muitos lugares diferentes. Aliás, há 3 fontes principais. 1. O mundo, o que vemos e ouvimos. 2. A carne,
a nossa antiga natureza pecaminosa. 3. O diabo, um mundo dos espíritos. Contudo, pelo simples fato de um pensamento vir à nossa mente não significa que temos de pensar nele. Os pensamentos impuros, quando fomentados, causam palavras e ações impuras. Precisamos, portanto, cortá-los logo no início e substituí-los por pensamentos santos. Façamos Jesus o Senhor de nossa mente. Podemos iniciar o dia pedindo que Deus guarde a nossa mente. Quando um pensamento errado surgir, ele então nos avisará rapidamente. Uma forma fácil de pararmos este pensamento logo no início é dizermos: Senhor Jesus, Tu estás vendo este pensamento também, e não vamos dar-lhe mais tempo ou atenção, não é? Os pensamentos sobre Jesus têm um grande poder de parar os pensamentos errados. Isto impede de prosseguirmos com estes pensamentos ou de nos colocarmos sob um falso sentimento de culpa ou condenação. Todos os cristãos têm pensamentos errados numa ou noutra ocasião, mas Jesus pode ser o Senhor de nossa mente, bem como de nosso coração. Guardando nossa boca. Queremos também tomar cuidado com as nossas palavras. As palavras transmitem sentimentos e significados e são muito poderosas, quer para o bem, como para o mal podem machucar ou curar. Podem trazer alegria ou tristeza. Podem edificar ou destruir. Podem ministrar amor ou temor, vida ou morte. Às vezes, as palavras podem não ter significado, além de desperdiçarem o tempo. Contudo, o tempo significa vida, e desperdiçar um significa desperdiçar o outro. Todos nós já passamos por ocasiões em que o Senhor numa ou noutra situação nos admoestou com relação às nossas palavras. Talvez estivéssemos a ponto de falar, mas o Senhor disse: não diga isto. Não é necessário agora. Talvez não soubéssemos na ocasião como era importante guardarmos aquelas palavras para nós mesmos. Mas Deus sabia. Em outras ocasiões, talvez o Senhor nos diga para falarmos. Ele colocou algo em nosso coração proveniente do seu coração, e Ele quer que o seu povo ouça a sua palavra. Esta é a hora de falarmos com fé. As palavras do Senhor sempre produzem vida. Começar cada dia conversando com Deus ajuda-nos a ouvirmos a sua voz durante todo o resto do dia. Esta é uma outra razão importante para desenvolvermos o hábito de devoções diárias. D. Mantenha o objetivo em vista. O apóstolo Paulo fala sobre isto em Filipenses 3:13 e 14. Não, queridos irmãos, ainda não sou tudo o que deveria ser, mas uma coisa faço, e é que me esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo para vencer a carreira e obter o prêmio, que é o propósito pelo qual Deus nos está chamando ao céu em Cristo Jesus. Este é um versículo muito especial para mim. Aliás, eu o escolhi como versículo para a minha vida. Há um motivo pelo qual este trecho da palavra de Deus é tão importante para mim. Permitam-me contar-lhes a história que está por detrás disto. Quando tinha 14 anos de idade, eu estava ouvindo uma pregadora em nossa igreja de Oakland, Califórnia. O nome dela era Esther Kerr Rustoy. Ela era evangelista e havia vindo para pregar em nossa igreja por 2 ou 3 dias. Numa das noites em que estava pregando, ela contou como havia chegado certa vez bem próximo das portas da morte. Ela e algumas outras pessoas ficaram presas num leito de rio seco quando uma inundação repentina veio ao seu encontro. Uniram então as suas mãos em oração e resistiram à força da água torrencial. Através da resistência ao poder do impetuoso rio, puderam permanecer juntos e firmes, e finalmente alcançaram um local seguro. Ela contou esta história para nos ajudar a compreendermos as palavras que Paulo usou com relação a prosseguir com resistência para alcançar o alvo de Deus para nossa vida. Fiquei profundamente comovido em meu coração naquela noite, e disse ao Senhor: este é o tipo de pessoa que quero ser. Quero sempre prosseguir com resistência e ganhar o melhor que tu tens para minha vida em Cristo. Este ainda é o meu objetivo a longo prazo ou propósito de vida no Senhor. Os objetivos a longo prazo são alcançados, completando-se diariamente uma série de objetivos a curto prazo. Todos os dias, no plano de Deus para nossa vida,
há vários objetivos pequenos a serem alcançados. São as pequenas tarefas que Ele quer que façamos. Geralmente, durante as nossas orações matutinas, Deus traz à nossa mente várias coisas que farão parte do seu plano para o dia. Contudo, isto já está entrando no tema que gostaríamos de cobrir na próxima lição. Por agora, o que é importante lembrarmos é que Deus tem um objetivo e um propósito para cada um de nós. Todas as manhãs, durante os nossos devocionais de oração, deveríamos devolver a Deus tanto a nossa vida como o dia que se inicia. Deveríamos orar para podermos prosseguir com resistência, não importa o que acontecer conosco. Não desistiremos de nossos esforços em fazermos a vontade de Deus. Podemos alcançar os nossos objetivos em Deus. Ganharemos o nosso prêmio celestial. Passemos, portanto, a enfrentar cada dia com fé, esperança e coragem em Cristo Jesus.